No início era uma bagunça, mas quando conseguimos separar tudo para limpar as amostras, obtivemos um DNA realmente puro, o que nos permitiu descobrir algo sobre ele e principalmente sobre sua ancestralidade. É possível que os antigos astronautas tenham ensinado aos egípcios que a mumificação era uma forma de preservar suas informações genéticas no DNA. Por mais de um século, o rei Tutankhamon foi visto como o queridinho do Egito até que o DNA revelou a origem de seu corpo. Nunca vi nada parecido. Cientistas descobriram uma linhagem oculta de incesto, doenças e ascendência estrangeira tão perturbadora que quase reescreveu a história egípcia. Malária, deformidades e um colapso genético. Isso era apenas o começo. Quando examinaram mais de perto seu túmulo e a ausência de seu coração, perceberam que algo estava faltando, pois não havia coração. A ausência do coração poderia sugerir que Tutankhamon precisava de cuidados imediatos em algum lugar distante dos melhores embalsamadores. Eles perceberam que o jovem rei não estava apenas doente. Ele poderia ter sido enterrado para esconder o segredo mais obscuro de uma dinastia, a união proibida que mudou a história egípcia. Durante séculos, a imagem dourada de Tutankhamon, o jovem rei incrustada com lápis lazuli, ouro e turquesa, representou um símbolo de orgulho do antigo poder egípcio. Mas em 2010, aquela imagem brilhante se desfez sob o microscópio. Usando o DNA extraído de seus ossos frágeis, cientistas do Museu Egípcio do Cairo confirmaram algo até então desconhecido e profundamente perturbador. Tutankhamon era filho de um casal formado por irmãos. Seu pai, Akhenaton, o faraó revolucionário que tentou subverter o sistema religioso do Egito, teve-o com sua própria irmã, cuja identidade intrigava os historiadores há muito tempo. A múmia, identificada como a da dama mais jovem, revelou-se ser essa irmã, sua mãe. Isso não era um fato raro. Era uma estratégia dinástica. A realeza do Antigo Egito acreditava descender dos deuses, e o casamento entre irmãos era visto como uma forma de preservar essa linhagem divina. Mas o que antes era considerado sagrado agora é entendido como geneticamente desastroso. Essa revelação chocou até mesmo os egiptólogos mais experientes. Por quê? Porque não apenas explicou os graves problemas de saúde de Tutankhamon, como pé torto congênito, escoliose e possível epilepsia, mas também ressignificou o colapso de toda uma dinastia. Confirmou que a última grande linhagem da 18ª dinastia vinha se sabotando biologicamente há gerações. Um patrimônio genético reduzido por intrigas políticas da realeza criou um menino tão frágil que precisava de uma bengala para andar e provavelmente não conseguiria gerar um herdeiro saudável. E ainda assim esperava-se que sua esposa, Ankhesenamun, que também era sua meia-irmã, lhe desse filhos. Ambas as suas 2 filhas mumificadas nasceram mortas. E isso é apenas o começo do que seu DNA revelou. Porque quando os cientistas analisaram seus genes mais de perto, perceberam que a verdade sobre a linhagem de Tutankhamon não residia apenas em quem eram seus pais. A resposta estava no que aquele DNA escondia: a bomba relógio genética dentro do caixão dourado. Tomografias computadorizadas e testes de DNA no corpo de Tutankhamon revelaram não apenas 1 ou 2 problemas de saúde, mas um conjunto assustador de defeitos congênitos. Tut tinha fenda palatina, escoliose, vértebras fundidas, pé torto congênito e necrose no pé esquerdo, o que tornava quase impossível andar. E embora essas condições tenham deixado os pesquisadores perplexos, elas também levantaram outra questão: como um adolescente poderia carregar tantos problemas genéticos? A resposta não estava em mitos ou magia, mas em seus cromossomos. A equipe de DNA descobriu que Tutankhamon não era apenas o produto de uma única união incestuosa. Seu genoma apresentou sinais de consanguinidade multigeneracional. Isso significa que a carga genética, a probabilidade de mutações prejudiciais, vinha se acumulando por gerações. Ainda mais estranho,
Entre as mais de 100 bengalas encontradas na tumba de Tutancâmon, várias mostravam sinais de desgaste diário, não de uso cerimonial. Algumas estavam lascadas, outras reparadas. Não se tratava apenas de um acessório real, mas de uma tábua de salvação. Alguns pesquisadores agora acreditam que ele pode ter se apoiado em muletas durante a maior parte de sua curta vida, chegando a aparecer em representações artísticas, caçando em uma carruagem não por precisão histórica, mas como propaganda. Mas o horror genético não termina com ossos e defeitos congênitos. Uma das descobertas mais arrepiantes foi a presença de DNA da malária tropical, a cepa mais letal conhecida pelo homem. Encontrada nos restos mortais de Tutancâmon, provavelmente foi o golpe final em um corpo já debilitado. De acordo com o Journal of the American Medical Association, este foi o caso mais antigo de malária geneticamente confirmado na história e em combinação com seu pé deformado. Provavelmente levou a complicações fatais como sepse ou pneumonia. Tutancâmon não morreu apenas jovem. Ele pode ter sofrido enormemente em silêncio. E, no entanto, em meio à dor, outro mistério pairava no ar. Quem o sepultou e por que seu túmulo foi preparado às pressas, repleto de objetos que talvez nem sequer tivessem sido feitos para ele? A próxima descoberta genética abalaria ainda mais a egiptologia. A tumba desalinhada e o mistério de seu legado desaparecido. Para um faraó cuja morte reescreveu a história, Tutancâmon foi enterrado como uma nota de rodapé. Sua tumba, catalogada como KV62, era surpreendentemente pequena para um rei apertada pintada de forma desajeitada e sem a grandiosidade de seus antecessores reais. Alguns historiadores atribuíram isso à sua morte súbita, mas as evidências de DNA agora adicionam uma camada muito mais perturbadora à história. A teoria é que Tutancâmon não deveria ter morrido tão cedo. E quando morreu, não havia um túmulo preparado para ele. Seu enterro foi uma correria logística e até mesmo alguns dos tesouros sepultados com ele podem não ter lhe pertencido. As evidências mostram que muitos dos objetos móveis, joias e até mesmo a icônica máscara dourada podem ter sido reaproveitados de outros membros da realeza, possivelmente até mesmo de mulheres. A parte de trás da máscara mostra sinais de que o nome original foi raspado e substituído pelo de Tutancâmon. Um dos santuários apresenta iconografia associada a uma faraó feminina, possivelmente Neferneferuaten, figura que alguns estudiosos acreditam ser a própria Nefertiti, governando sob um nome diferente. O estudo de DNA confirmou que a linhagem materna de Tutancâmon estava ligada a essa figura real poderosa, porém ainda enigmática, o que levanta uma teoria perturbadora. Tutancâmon foi enterrado com os pertences de sua madrasta, ou pior, foi enterrado em seu túmulo. O que é ainda mais intrigante é o mistério que envolve seu coração desaparecido. Nos rituais funerários tradicionais egípcios, o coração era o órgão mais sagrado essencial para o julgamento na vida após a morte. Mas no processo de embalsamamento de Tutancâmon, seu coração e externo estavam completamente ausentes, não apenas removidos, mas aparentemente queimados ou destruídos. Porque a parte mais vital da identidade espiritual de um faraó estaria ausente. Foi um acidente, um trabalho feito às pressas devido à sua morte. Ou foi intencional. Alguns teóricos acreditam que a morte de Tutancâmon pode ter desencadeado uma conspiração palaciana para encobrir o ocorrido. Seu sucessor Ai, que governou imediatamente após ele, foi vizir e possivelmente foi quem o sepultou. O nome de Ai aparece com destaque em itens funerários, levando alguns a acreditar que ele pode ter usurpado o trono, enterrado Tutancâmon em segredo e apagado partes de seu legado. Outros sugerem que a mumificação mal feita se deveu ao uso excessivo de resina, que essencialmente cozinhou o corpo durante o sepultamento. Mas e se o encobrimento não fosse político, mas biológico? Porque, uma vez revelados os resultados do DNA de outras múmias reais, não foi apenas Tutancâmon que apresentou marcadores genéticos preocupantes. Toda a 18ª dinastia pode ter sido comprometida. Tutancâmon foi simplesmente a vítima mais visível. As 11 múmias estudadas representam uma dinastia assolada por um colapso hereditário. Quando o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito
e uma equipe internacional de genética lançaram um projeto no início dos anos 2000 para estudar 11 múmias reais da 18ª dinastia. O objetivo era simples mapear a árvore genealógica do rei Tutankhamon. O que eles descobriram, no entanto, foi uma tragédia biológica de proporções gigantescas. Essas não eram apenas múmias, mas sim estudos de caso de degeneração dinástica. A análise de DNA revelou um padrão de mutações compartilhadas ao longo de múltiplas gerações. Defeitos não exclusivos de Tutankhamon, mas comuns em sua família imediata e extensa. A equipe utilizou marcadores STR autossômicos para confirmar a paternidade e rastrear características recessivas. O que se revelou foi horripilante. O pai de Tutankhamon, Akhenaton, há muito retratado com traços estranhamente femininos e um crânio alongado, apresentava fortes indícios de uma síndrome semelhante à de Marfan, uma doença genética que afeta o tecido conjuntivo, resultando frequentemente em estatura anormal, tórax estreito, escoliose e problemas cardiovasculares. Sua representação exagerada na arte, antes considerada simbólica, pode ter tido fundamento em fatos biológicos. Mais atrás, na história, Amenófis, terceiro avô de Tutankhamon, apresentava sinais de deformidades dentárias e osteoartrite, além de um crânio espessado, possivelmente outra consequência de distúrbios esqueléticos hereditários. Diversas múmias femininas, incluindo a da senhora mais velha, que se acredita ser a rainha tia-avó de Tutankhamon, apresentavam sinais de arteriosclerose, evidência de que a deterioração da saúde não era exclusiva dos governantes masculinos. Ainda mais alarmantes foram os casos dos 2 fetos natimortos, encontrados na tumba de Tutankhamon, geneticamente confirmados como sendo suas filhas. Seus restos mortais preservados sugeriam deformidades cranianas e anomalias de desenvolvimento, provavelmente resultado direto de consanguinidade composta tanto da linhagem paterna quanto da materna. Essas crianças nunca nomeadas representavam o último eco da dinastia. Os cientistas começaram a se referir à árvore genealógica da dinastia como um redemoinho genético. E o detalhe mais perturbador, entre as 11 múmias examinadas, nenhuma estava completamente livre de sinais de doenças hereditárias. Algumas nasceram fracas, outras morreram jovens. Algumas podem ter reinado enquanto sofriam secretamente de dores crônicas, problemas cardíacos ou dificuldades de aprendizagem. O império que governavam aparentava força, mas dentro de seus túmulos dourados, seus governantes estavam se desintegrando por dentro. A sala secreta atrás da tumba de Tutankhamon, uma rainha nas paredes. Justo quando os historiadores pensavam que todos os segredos de Tutankhamon haviam sido desvendados, uma nova e surpreendente teoria surgiu quase um século depois da abertura de sua tumba. Pode haver mais câmaras escondidas atrás das paredes de seu túmulo. Em 2015, o egiptólogo britânico Nicholas Reeves examinou imagens de alta resolução das paredes norte e oeste da tumba e fez uma descoberta. Surpreendente, os contornos de portas até então invisíveis, ocultas sob camadas de gesso e tinta. Sua teoria era de que uma dessas portas seladas poderia levar à tumba perdida da própria rainha Nefertiti. As implicações eram impressionantes. Reeves acreditava que Tutankhamon havia sido sepultado em uma tumba originalmente construída para uma rainha, provavelmente Nefertiti, e que, devido à sua morte repentina, foi colocado na câmara frontal do local de descanso dela. Isso poderia explicar por que a tumba era tão pequena, tinha um formato tão peculiar e estava repleta de objetos que não foram originalmente feitos para ele. Isso também sugeriria que o verdadeiro túmulo de Nefertiti, uma das figuras mais misteriosas de toda a história egípcia, estaria a poucos metros de distância, atrás de uma parede intacta que permaneceu intocada por mais de 3.000 anos. Mas o que tornou a teoria ainda mais convincente e perturbadora foi que varreduras de radar realizadas pelo Ministério das Antiguidades do Egito pareciam mostrar anomalias compatíveis com cavidades ocultas. As paredes não eram apenas decorativas, elas escondiam elementos arquitetônicos. A ideia de que o túmulo de Tutankhamon poderia ser apenas a fachada de um complexo muito maior desencadeou um frenesi mundial. Seria este o capítulo final da saga de Amarna selado para ocultar não apenas o destino de um governante, mas o colapso de toda uma família. Até hoje, nenhuma escavação oficial conseguiu romper a muralha.
complicações políticas, preocupações com a preservação e intensos debates acadêmicos têm atrasado o progresso. Mas a teoria não desapareceu. Alguns especialistas acreditam que há um motivo para a muralha não ter sido rompida. Ela pode não conter apenas outra tumba, mas também evidências de um acobertamento real. Se Nefertiti estiver realmente enterrada atrás dessa muralha, isso reescreveria tudo o que sabemos sobre a morte de Tutankhamon, sua sucessão e o colapso da dinastia mais controversa do Egito. A ironia é que Tutankhamon, outrora quase apagado da história, pode ainda estar guardando o maior segredo de todos, uma linhagem estrangeira à letra hitita que mudou tudo. No caos que se seguiu à morte de Tutankhamon, um dos episódios diplomáticos mais misteriosos de todo o Egito Antigo se desenrolou e muitos estudiosos agora acreditam que ele está diretamente ligado ao DNA do faraó. Esculpida nos arquivos de argila de Hattusa, a capital do Império Hitita, encontra-se uma carta que causaria grande impacto no mundo da arqueologia. Nela, uma rainha egípcia viúva, quase certamente Ankhesenamun, meia-irmã e esposa de Tutankhamon, escreve um apelo desesperado ao rei hitita Suppiluliuma. Primeiro, meu marido morreu. Não tenho filhos. Dizem que o Senhor tem muitos filhos. Envie-me um. Ele será meu marido e rei do Egito. Isso era inédito. Nenhuma rainha egípcia jamais havia pedido a um rei estrangeiro que enviasse seu filho para governar como faraó. A razão, segundo alguns historiadores, não estava na política, mas na genética. Após o colapso da consanguínea 18ª dinastia, não havia mais nenhum membro saudável da família real. Mas a história toma um rumo ainda mais sombrio. O príncipe hitita Zananza teria sido enviado, mas nunca chegou ao seu destino. Ele foi assassinado a caminho, provavelmente por partidários de Ai ou Horemheb, que temiam uma tomada do trono egípcio por estrangeiros. Teria sido este um golpe para enterrar a dinastia de Amarna de uma vez por todas? Alguns estudiosos dizem que sim. Outros sussurram que o assassinato foi uma manobra para encobrir o fato de que os reis deuses haviam ficado sem deuses. A linhagem divina da dinastia já não era mais divina. Estava ruindo sob o peso de seus próprios segredos. Ainda mais sinistro, Ankhesenamun desaparece da história pouco depois desta carta. Seu túmulo jamais foi encontrado. Seu nome foi apagado, assim como o de Tutankhamon. Alguns acreditam que ela foi forçada a se casar com Ai. Outros sugerem que ela foi eliminada para impedir que a verdade se espalhasse, que a família real estava geneticamente condenada e que o Egito quase convidou uma dinastia estrangeira para tomar seu lugar. Esta carta descoberta, não no Egito, mas na atual Turquia, permanece uma das evidências mais chocantes de que o DNA de Tutankhamon não apenas extinguiu uma linhagem, como quase derrubou um império. A prova cabal estava no DNA de seus avós, uma maldição ainda mais profunda na linhagem. Enquanto a maior parte do mundo se concentrava no DNA de Tutankhamon, os cientistas expandiram discretamente seus testes para além de seus pais biológicos. E o que encontraram no material genético de seus avós os deixou perplexos. Em 2010, como parte do mesmo estudo publicado no JAMA, pesquisadores analisaram os restos mortais de Yuya e Tuya, considerados os avós maternos de Tutankhamon. À primeira vista, eles eram considerados exceções, pessoas sem realeza que, de alguma forma, ascenderam a um alto status sob o reinado de Amenófis III. Mas os testes de DNA revelaram algo chocante. Eles não tinham parentesco genético com a linhagem da 18ª dinastia. De fato, alguns dados forenses sugeriram que as feições de Yuya, sua estrutura facial e seus restos mortais incomumente preservados não correspondiam aos perfis típicos egípcios da época. Isso abriu caminho para uma teoria radical. Seria possível que a família de Tutankhamon incluísse sangue estrangeiro da Síria ou da Anatólia secretamente incorporado à linhagem real. Alguns arqueólogos apontam agora para o nariz aquilino excepcionalmente longo de Yuya, seu perfil semelhante ao
europeu e o fato de ter sido sepultado com objetos funerários não egípcios como evidência de que ele pode ter se originado fora do Egito, talvez do reino de Mitanni, um povo de língua hurrita, cujas princesas frequentemente se casavam com membros da realeza egípcia como parte de alianças políticas. Se isso for verdade, o DNA de Tutankhamon não foi apenas corrompido por incesto, mas também comprometido por choques culturais e políticos. A linhagem de Amarna pode ter sido uma dinastia híbrida fundindo material genético egípcio, nativo e estrangeiro, enquanto tentava desesperadamente manter uma imagem divina através da endogamia. Esse legado genético ambíguo poderia explicar por que tantas características físicas nas estátuas da era de Amarna, crânios, alongados olhos amendoados. Maçãs do rosto proeminentes não correspondem à arte egípcia típica, nem anterior nem posterior. Ainda mais perturbador, alguns marcadores genéticos encontrados em Tutankhamon nunca foram totalmente identificados. Até hoje, certos alelos em seu DNA mitocondrial parecem raros ou anômalos, sugerindo mutação ou ancestralidade não registrada. Alguns teóricos marginais chegaram a sugerir que isso é evidência de manipulação deliberada do genoma real. Embora os cientistas convencionais atribuam o fenômeno à mutação geracional causada por cruzamentos consanguíneos. Independentemente disso, o que está claro é que a história genética de Tutankhamon não começou com ele. Ela pode remontar a 2 ou até 3 gerações. O debate sobre o DNA que abalou o Egito e por que os resultados foram quase abafados. Depois que o estudo de DNA de Tutankhamon em 2010 chocou o mundo, você poderia supor que ele foi universalmente celebrado como uma descoberta histórica. Mas no próprio Egito, a reação foi muito mais explosiva e política. Poucos dias após a publicação no JAMA, intensos debates irromperam nos círculos acadêmicos e no parlamento egípcio não pelas revelações de incesto, mas pelo que o DNA também parecia sugerir sobre a identidade racial de Tutankhamon. As descobertas desencadearam uma tempestade que ameaçou comprometer todo o projeto, quando o Discovery Channel exibiu um documentário sobre as descobertas do DNA, incluiu reconstruções faciais das feições de Tutankhamon com base em dados genéticos e cranianos. A imagem resultante chocou muitos. Tutankhamon parecia ter um tom de pele mais claro e traços semelhantes aos europeus. Alguns cientistas ocidentais apontaram que haplogrupos similares aos encontrados no DNA de Tutankhamon também haviam sido descobertos em populações modernas da Eurásia Ocidental, incluindo a Europa. Isso levou a um mal-entendido perigoso e altamente politizado, sugerindo que o rei Tutankhamon poderia ter sido mais caucasiano do que egípcio. A reação no Egito foi imediata. Políticos, acadêmicos e instituições culturais acusaram a equipe de pesquisa de viés colonial, alegando que a reconstrução era uma tentativa de branquear a imagem de um faraó e apagar suas raízes africanas. O ex-ministro de Antiguidades Zahi Hawass, que havia autorizado o projeto de DNA, repentinamente se distanciou da interpretação pública dos resultados. Ele afirmou categoricamente que Tutankhamon era 100% egípcio e pediu restrições à divulgação dos dados genéticos brutos. A controvérsia tornou-se tão acirrada que, segundo relatos, o Egito bloqueou novas pesquisas de DNA em múmias reais por anos após o incidente. Nos bastidores, a identidade nacional do Egito estava em jogo. Tutankhamon não era apenas um rei da antiguidade. Ele era um símbolo moderno do orgulho egípcio, do turismo e da soberania. A ideia de que laboratórios estrangeiros pudessem usar seu DNA para sugerir ascendência estrangeira, fosse ela eurasiática, Mitanni ou de outra origem, foi vista por alguns como uma forma de imperialismo científico. Outros argumentavam que a ciência deveria ser livre de fronteiras, mas a verdade era agora politicamente explosiva. No fim, a própria controvérsia tornou-se parte do legado de Tutankhamon, um adolescente que morreu há 3.000 anos, provavelmente incapaz de andar sem bengala, de alguma forma desencadeou um debate moderno sobre raça, nacionalismo, ciência e a propriedade da identidade ancestral. E seu DNA, ainda guardado em cofres governamentais, permanece no centro de um dos debates arqueológicos mais sensíveis do século XXI, que outros segredos poderiam estar enterrados no DNA antigo.
Será que outros faraós estariam escondendo verdades semelhantes? Conte-nos o que você pensa e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios que aguardam para serem desvendados.